Nessa onda fitness que tá tomando conta da internet, tem muita gente ensinando a emagrecer das mais variadas formas. E você aí que tá desse lado fica cada vez mais o quê? Confuso. Então faz parte da minha missão como nutricionista te ajudar a discernir quais dicas são essas que estão mexendo com a sua cabeça, quais são os principais erros que você comete no processo de emagrecimento quando você escuta essas coisas e te ajudar para que o seu caminho fique muito mais claro. Para você que não me conhece, meu nome é Bruna Loureiro, eu sou nutricionista e aqui nesse canal eu ensino você a emagrecer, ganhar massa muscular com uma dieta eficiente, sem maluquice, sem restrição desnecessária e também te ajuda a tornar seu estilo de vida mais leve, porque no fim das contas eu sei que o que você quer com esse estilo de vida é ser mais feliz, não é verdade? Então vamos lá para os 4 principais erros que atrapalham o seu processo de emagrecimento e muito provavelmente vocês vão ver aqui nesse vídeo que a maior parte da culpa de você estar errando nisso é por conta da internet. Primeiro erro que você comete é colocar toda a sua expectativa em algum tipo de dieta específico. Bru, como assim tipo de dieta específico? Aqui eu tô falando sobre os métodos que a gente mais conhece mesmo, que você já deve ter visto em Reels, que você já deve ter visto em vídeos por aí. Dieta cetogênica, low carb, jejum intermitente. Presta atenção, eu não tô falando aqui que você não pode fazer esse tipo de dieta. Essas dietas, elas podem ser aplicadas sim num processo de emagrecimento, dependendo do perfil de cada paciente, pode ser muito eficiente, mas só a dieta, só a estratégia de dieta por si só não vai fazer milagre, simplesmente porque o seu emagrecimento depende de déficit calórico. Se você fizer um jejum intermitente, por exemplo, em que você restringe uma janela ali de horário, vamos supor, seu jejum é até o meio-dia, e ali do meio-dia até às 7 horas da noite é o tempo que você tem para comer. Mesmo fazendo jejum intermitente, se durante essa janela de tempo você come mais do que você gasta, você pode fazer jejum por quantas horas você quiser, você não vai emagrecer. Você não vai emagrecer. O jejum por si só não faz uma pessoa emagrecer. Quantas pessoas você conhece que pulam um café da manhã e estão com sobrepeso? Me conta. Por mais que essa pessoa não tenha ido para um profissional que prescreveu o jejum intermitente para ela, você concorda comigo que ela tem uma restrição ali de horário que ela come? Ela pode até fazer um jejum involuntário, digamos assim, de 12, 14 horas, mas isso não impede da pessoa ganhar peso. Por quê? Porque o que é determinante para o emagrecimento dessa pessoa é o déficit calórico ao longo do tempo, não o fato dela fazer ou não fazer jejum. Eu conheço pacientes, tem muitas pessoas que chegam para mim com esse perfil. A pessoa já escutou de vários médicos, várias pessoas, que o jejum intermitente era a solução para o problema delas. E aí elas começam a fazer esse tipo de estratégia, se embolam todas na rotina do dia a dia, não conseguem fazer refeições adequadas ao trabalho, chegam à noite cansadas, com fome e tudo mais, e no fim das contas acabam até ganhando peso, porque deram mais importância para a estratégia do que para o déficit calórico em si, do que para a qualidade do que elas estão comendo. Então, jejum nenhum vai te salvar de ganhar gordura. O fato de você restringir um período de horas para comer não vai fazer com que você deixe de engordar caso você coma a mais, tá? E o mesmo se aplica para as outras estratégias. Então, por exemplo, um erro que eu vejo muito na internet acontecendo, low carb, né? Quando a gente vai ver essas receitas low carb. Se você for analisar a tabela de cada uma delas, às vezes você vê que a receita low carb tem até mais caloria do que uma receita que não é low carb. Aí você fala, ai, Bru, mas caloria é a única coisa que importa? É claro que não é a única coisa que importa. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente também tá falando de saúde, para você ter disposição, para você aguentar treinar, para você ter uma vida saudável de fato. Mas aqui eu tô falando do aspecto estético, do emagrecimento. Você pode até reduzir o seu consumo de carboidrato e perder um pouco de água no início do processo. Mas se você não consegue sustentar esse déficit calórico, mesma coisa do jejum intermitente. Você pode fazer quantas receitas low carb você quiser. Se você não estiver em déficit calórico, você pode até engordar com uma dieta low carb. Sim, isso pode acontecer. Falando agora da dieta cetogênica. A cetogênica ela é um pouquinho mais difícil de você ultrapassar nas calorias porque ela é muito restritiva. Então, se você realmente fizer uma dieta cetogênica, você vai perceber que as fontes alimentares disponíveis são poucas. Até por isso que funciona para muita gente, porque quando você restringe ali o número de opções, fica mais difícil de você se exceder em algum dos alimentos, porque você enjoa dos alimentos, né? Então, você não quer comer mais e a cetogênica também tem ali
uma certa vantagem em relação às outras dietas por conta da saciedade. Muitas pessoas gostam da cetogênica porque se sentem mais saciadas, mas é a mesmíssima coisa. A cetogênica é uma dieta em que predominam as gorduras, e se você tiver um consumo descontrolado de gorduras, mesmo que essas gorduras sejam saudáveis, você vai engordar, entende? Então, quem aí já se descontrolou numa pasta de amendoim da vida, eu no caso, em alguma coisa nesse sentido, você já consegue perceber que o fato de você consumir demais qualquer alimento, gordura, proteína, carboidrato, seja o que for, você vai engordar, tá bom? Não interessa a estratégia de dieta que você aplique, chega um momento que, se você não fizer o déficit calórico bem feito, se você não tiver uma prescrição bem feita, não tem nenhuma estratégia de dieta que vai fazer você emagrecer por si só. Agora, se você combinar jejum intermitente com déficit calórico, ótimo, vai te ajudar a emagrecer. Se você fizer um déficit calórico mais baseado numa estratégia low carb, perfeito, vai te ajudar a emagrecer. Se você fizer uma cetogênica com déficit calórico, bem calculada, ótimo, vai te ajudar a emagrecer. Então, você nunca deve colocar o tipo de dieta acima dessa estratégia nutricional, que é o déficit calórico, porque ele é o princípio básico pelo qual você vai emagrecer. Isso é uma questão de termodinâmica, é uma questão de física, na verdade. Imagina que você vai ali colocar gasolina no seu carro. Se você ficar abastecendo o carro toda hora, o tanque vai ficar vazio? Não vai. Mesma coisa acontece com o seu corpo. Se você ficar colocando excesso de caloria o tempo todo, você não vai esvaziar os seus estoques de gordura. Se você tá toda hora colocando alimento para dentro e deixando de promover esse déficit calórico, o seu emagrecimento não vai funcionar. Então, o primeiro erro que eu vejo no consultório, inclusive, são as pessoas colocando excesso de expectativa nessas estratégias, às vezes até sofrendo, se colocando num estilo de vida ao qual elas não vão conseguir se adaptar por muito tempo, só com o intuito de emagrecer. Eu, por exemplo, eu não sei você que tá aí do outro lado, mas eu, por exemplo, se você me colocar pra fazer um jejum intermitente, eu sou um perigo pra sociedade. Eu não vou conseguir conviver com as pessoas, que se você me deixar sem comer por muito tempo, sai de baixo, pra mim não funciona. Então, quando eu vou fazer dieta de emagrecimento, eu sei que eu não vou funcionar com jejum intermitente. Talvez pra mim uma low carb seja boa, mas eu vou ver ali outros aspectos da minha rotina, eu vou dar preferência a outras coisas, a outros aspectos comportamentais e, por último, eu vejo essa parte da estratégia, se cabe para cada paciente ou não. E assim as pessoas conseguem ter um resultado muito mais sustentável a longo prazo, porque aí os pacientes, eles não se sentem como se eles tivessem que comer algo que é muito diferente do que já é da rotina deles, entende? Não gera esse estresse de você fazer a dieta, porque são coisas que você já está acostumado a comer, mas com melhoras. É assim que eu faço meu acompanhamento e tende a funcionar muito bem. Os pacientes relatam que eles conseguem emagrecer, ganhar massa muscular e num estilo de vida que eles já estavam meio que acostumados, sabe? Fazendo pequenas mudanças que realmente fazem diferença na estética que eles tanto buscam e na saúde também, porque isso é algo que eu sempre presto atenção quando eu prescrevo o plano alimentar. O segundo erro tem muito a ver com o primeiro, na verdade, e esse erro é achar que comer de forma saudável já vai ser suficiente para você conseguir emagrecer. E isso é mentira, tá? Isso é mentira. Talvez você esteja até nesse lugar, né? Você tá treinando, você tá ali fazendo dieta bonitinho, dieta assim, né? Da sua cabeça. Tá comendo saudável, tá comendo ali aquela mesma marmita que a blogueira que você gosta fez, que ela postou, aquelas receitas saudáveis, tudo mais, e mesmo assim o resultado não vem. Você não sente diferença nenhuma, nem na balança, nem no espelho, nem nas medidas, nem nada. Talvez seja o seu caso. Você tá achando que comer de forma saudável é a mesma coisa que fazer uma dieta específica para emagrecimento, uma dieta específica para ganho de massa muscular, e não é a mesma coisa. Você pode ter o mesmo prato para perda de gordura e o mesmo prato para ganho de massa muscular, os dois com composições completamente diferentes, mas com a mesma comida no prato. A grande questão aqui é a quantidade que você ingere. Então, a quantidade, no caso do emagrecimento, ela é muito importante para a sua evolução, porque, como eu disse anteriormente, o seu emagrecimento ele depende de um déficit calórico. Então, você tem aqui um gasto diário, vamos supor, 2.000 calorias, e para você emagrecer, independente do tipo de alimento, estratégia que você escolhe para emagrecer, você precisa gerar essa diferença
Então, se você consome 2.000 calorias, uma diferença de umas 500 calorias, por exemplo, para você conseguir gerar esse déficit energético que vai fazer com que o seu corpo mobilize gordura do seu tecido para você conseguir queimar ela, para você conseguir de fato emagrecer. É assim que acontece o processo de emagrecimento. Então, se você estiver comendo saudável, mas você está suprindo essas calorias todos os dias e não está conseguindo gerar esse déficit calórico, você vai ficar no mesmo lugar. E tem até algumas pessoas que conseguem ganhar peso comendo comida saudável, porque não estão sabendo equilibrar bem as refeições, estão ali com desbalanço nos nutrientes, enfim, não sabem como formular as refeições para o caso delas e não tem esse acompanhamento. Então, você só comer de forma saudável nem sempre vai te ajudar. Em que casos comer saudável pode resolver o problema? Aquelas pessoas que têm obesidade, sobrepeso, etc., são as pessoas que mais tendem a se beneficiar dessa mudança qualitativa. Por quê? Porque para uma pessoa chegar ali num grau de obesidade mais elevado, ela não chegou naquilo comendo comida saudável, muito provavelmente. Pelo menos não é isso que nós vemos a maior parte do tempo. Então, essa pessoa que já tá com um peso maior, essa pessoa que já tá com um quadro mais grave, muito provavelmente, no primeiro momento para essa pessoa, essa reeducação alimentar já vai ser o suficiente para ela perder uns bons quilos. Porque, querendo ou não, os alimentos que são saudáveis, eles tendem a ter uma densidade calórica menor do que os alimentos que a gente encontra no mercado que não são tão saudáveis. Chocolate, salgadinho, enfim. Se você comer uma fruta no lugar, é lógico que vai ter menos caloria, né? É lógico que, querendo ou não, acidentalmente você vai gerar ali uma diferença calórica. Então, para essas pessoas que já estão com uma ingestão calórica muito alta, se elas trocam a qualidade do alimento, elas já podem ter um resultado legal. Mas aí para você que, por exemplo, tem um objetivo mais específico, que é chegar num percentual de gordura mais baixo, ou tá tentando aí um processo de emagrecimento, de reeducação alimentar, já tá há muito tempo e você sente que meio que estagnou, talvez seja essa hora de você buscar uma pessoa para te ajudar numa estratégia com um plano alimentar individualizado, porque pode até ser que você esteja comendo saudável, mas por conta dessas questões que eu comentei, você não está gerando essa diferença necessária para ter uma mudança significativa na sua composição corporal. Então, o segundo erro é você achar que só comer saudável já vai resolver o seu problema. Eu queria que fosse assim também, mas infelizmente não é assim que acontece. Inclusive, uma experiência pessoal aqui, teve uma época quando eu era adolescente, assim, que tinha umas trends, sabe, no Instagram, uns projetos, assim, das blogueiras fitness que elas faziam um desafio de dias para você só comer comida limpa, digamos assim. Então, você comer alimentos in natura durante 20, 30 dias e a proposta desses desafios era principalmente emagrecimento. E aí eu lembro que eu entrei num desafio desses e eu não consegui emagrecer, basicamente, porque eu gostava muito de pasta de amendoim. Não que eu exagerava naquela época eu acho que eu nem exagerava, mas eu percebia que eu não tava tendo resultado na balança, porque eu fazia umas receitas fit, algumas coisas assim, mas eu não sentia que eu tava emagrecendo, nem na balança, nem nas roupas, nada tava funcionando, sabe? Justamente por isso, só você comer limpo não garante que você vai ter resultado. O que você precisa é comer de forma saudável, mas você calcular isso também para você conseguir chegar onde você quer chegar. O terceiro erro que você comete no seu processo de emagrecimento é não prestar atenção em como você prepara suas refeições. Às vezes a gente está acostumado ali a preparar as refeições como a mãe ensinou, como a avó ensinou, e eu não sei como é a avó de vocês, mas a minha avó, quando eu ia na casa dela e ela fazia para mim um prato de arroz, feijão e carne, o arroz brilhava, o bife era maravilhoso, mas hoje, sendo nutricionista, eu enxergo que aquele bife era maravilhoso daquele jeito, porque ele era lotado de gordura. Então, vale muito a pena você prestar atenção nisso no seu processo de emagrecimento. Qual que é a forma que você está cozinhando esses alimentos? Você coloca só um pouquinho de azeite? Você coloca 3 colheres? Você usa só azeite mesmo? Você usa manteiga? Usa alguma outra fonte de gordura? Qual o corte de carne que você escolhe? Essas coisas parecem muito pequenas, né? Mas quando a gente vai olhar ali os macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras, a gordura é o macronutriente que mais tem caloria. Então, se você não prestar atenção nessas gorduras adicionadas ao longo do dia, por mais que sejam gorduras saudáveis, elas podem sim fazer você ganhar peso. Então, se você não prestar atenção no corte de carne,
no tipo de gordura que você usa para cozinhar, ou mais na quantidade até do que no tipo de gordura, você pode se perder um pouco nesse processo. E até se você fizer uma dieta prescrita por um nutricionista, só adicionando essas coisas na forma de preparo, você pode chegar num platô dos resultados por não estar contabilizando essa gordura. A mesma coisa vale para molho na salada, molho no macarrão, molho na carne que você vai fazer. Tudo que você acrescentar gordura vai, querendo ou não, ter um impacto no seu consumo calórico, porque gordura é aquele nutriente que, mesmo em baixa quantidade, vai adicionar muitas calorias no seu plano alimentar. E aí, eu sempre explico isso para os meus pacientes, que quando você adiciona essas fontes ao longo da semana, você tá meio que dando um Ctrl+C, Ctrl+V no seu erro. Então, tudo bem, naquele almoço você colocou mais azeite do que era para colocar, adicionou ali 100 calorias. Mas não foi só no almoço. Foi no almoço de segunda, no jantar de segunda, no almoço de terça, no jantar de terça. E aí você vai replicando esse erro ao longo da semana e no seu balanço calórico semanal você deixou de perder uma grande quantidade de gordura por conta desses aditivos que você colocou na comida. Então estejam muito atentos à forma de preparo. E aí eu também faço isso com os pacientes. Alguns relatam pra mim, nossa, Bru, mas eu acabo enjoando muito, né? De comer sempre a mesma coisa, sempre o mesmo corte de carne. Então, sempre que exige alguma preparação mais complexa, eu coloco na dieta, mas eu já adianto para os pacientes que a quantidade vai ser menor, porque gordura realmente é bem densa em calorias. Então, se você não tem atenção a essa forma de preparo em relação aos alimentos, é melhor você começar a prestar atenção nisso, porque pode ser justamente isso que está atrapalhando, sim, os seus resultados. O quarto erro que eu mais pego no consultório, não só com pacientes que acabaram de chegar, mas às vezes pacientes que estão ali no meio do processo de emagrecimento e me relatam platô, é a questão de beliscar entre as refeições, ou beliscar no fim de semana. O que acontece, gente? Beliscar nunca vai ser um hábito positivo para você. Porque quando você belisca um alimento, você não está concentrada no que você está comendo. Então, vamos supor, uma coisa é eu sentar para fazer um lanche da tarde, que tem ali pão com carne, uma fruta e um suco. Eu tô consciente do que eu tô comendo. Eu tô ali aproveitando a refeição, eu tô mastigando, eu tô consciente ali no momento e o meu corpo consegue perceber saciedade vindo daquela refeição. Quando a pessoa belisca, ela tá desatenta. Normalmente ela tá olhando pro celular, ou pro notebook, ou trabalhando, ou seja lá o que ela estiver fazendo. Ela não sabe a quantidade. Geralmente os alimentos que vocês beliscam são alimentos assim, amendoim, salgadinho, bolacha, enfim, coisas que não vão saciar pelo próprio ato de beliscar e você não tá concentrado no que você tá comendo. E eles vão empilhando caloria, digamos assim, desnecessária na sua dieta, porque você não tá prestando atenção. E é um extra em relação ao que você tá comendo na dieta, né? É um extra em relação ao que você já come no dia a dia. Então, eu sempre falo para os pacientes, se você vai comer alguma coisa, você vai se acostumar a ter um horário para comer aquela refeição. Nada de ficar com salgadinho, chocolate aberto na mesa de trabalho, com coisa na gaveta para você comer quando tiver vontade. Não tem problema comer o chocolate, a bolacha, enfim. Se você gosta e você não consegue viver sem, aí é com seu nutricionista. Você pede para ele colocar no plano. Eu coloco no plano dos meus pacientes. Em menor quantidade, mas coloco. Mas você separa um horário para isso. Faça isso parte de uma refeição. Não fica beliscando, porque senão você perde a noção da quantidade. Você perde a noção da saciedade e você vai beliscando. Quando viu, mesma coisa. Ao longo da semana você beliscou tanto que você neutralizou os resultados. Então, eu já tive paciente que perdeu aí uns bons meses de evolução por conta desse hábito de beliscar. E também isso aconteceu no fim de semana. No fim de semana tem alguns alimentos que não são muito típicos da dieta, né? São alimentos diferentes, com maior teor de gordura. E aí você fica beliscando esses alimentos sexta, sábado e domingo. Quando você belisca, você não tem a percepção de que você comeu muito. Para você acha que comeu pouquinho, que foi só uma fatiazinha de algum bolo, que foi só um pouquinho de pizza, que foi só aquela vez, que foi só aquele pouquinho, mas isso empilha. Ao longo dos 3 dias, pode ser que seus beliscos tenham somado o equivalente a uma refeição completa de 4 pedaços de pizza, entendeu? Isso acontece de fato. Isso acontece e muitas vezes o seu resultado ele é neutralizado por esses beliscos.
Por isso que eu acho que esse hábito não é legal de você manter em nenhuma fase da dieta. Nem se você estiver tentando emagrecer, nem se você estiver tentando ganhar massa muscular, porque na minha percepção e na experiência dos meus pacientes, pelo menos todo mundo que eu atendi até agora, sempre quem teve esse hábito veio para o consultório frustrado, porque naquele mês não conseguiu ter os resultados como imaginava. E é o que eu disse também, muitas pessoas vêm para mim já com esse hábito formado e faz parte do nosso tratamento, do nosso acompanhamento, a gente desestimular esse hábito na pessoa para ela se acostumar a comer realmente quando for só o horário da refeição, porque beliscar não ajuda em nada. Se você já entende e já começa a ajustar esses 4 pontos que eu falei pra você, eu tenho certeza que você vai começar a entender por que o seu processo de emagrecimento não tá andando da forma que você gostaria ou porque talvez você tenha chegado num platô. Então, se você se identifica com uma dessas coisas que eu falei, comenta aqui embaixo o que você tá fazendo e também não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e me indicar temas que você gosta pra eu apresentar aqui pra você, pra te ajudar no seu processo de emagrecimento, no seu processo de ganho de massa muscular, pra gente fazer juntos esse caminho e pra eu te ajudar nessa jornada de estilo de vida mais saudável. Também vou deixar o link aqui embaixo pra você ser meu paciente, caso você queira. E um beijo, até o próximo vídeo.